sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Agradeço a audiência de vocês de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. E a qualquer hora do dia e da noite, você pode nos assistir no canal no YouTube Programa Tricetados, para cortes nas redes sociais @Tricetados. O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa super especial, um currículo riquíssimo, que ele mesmo vai apresentar, porque ele é um dos melhores oradores que eu conheço na vida. Coronel Paulo Roberto Vital. Seja muito bem-vindo, Coronel Vital. Eu vou entregar o microfone para o senhor apresenta, fala da sua trajetória, fala tudo, porque quando o orador é muito bom, a gente se cala, né? Trícia, assim você já começa me deixando acabrunhado, né? Imagina, o senhor jamais será acabrunhado. Me conta aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite feito pelo casal. Você e o seu esposo, que é um amigo especial também, conhecem, quem não conhece, Dr. Jorge Pinho, não é? Excelente advogado, por 2 vezes elevado ao cargo de Procurador-Geral do Estado, quatro vezes, né? Olha aí, estou até me atrasando. 4 governadores diferentes. Exatamente, o que demonstra por si só a sua competência, né? E a vocação. Isso aí, quando nós enfrentamos desafios como estes, nós nos colocamos à prova para enfrentá-los e só assim nós sabemos daquilo que nós somos capazes. Foi assim. O cara que aceitou o maior desafio que pode existir no Estado, que é ser secretário de Segurança. Foi assim que eu entendi o convite e como você mesmo me colocou. Primeiramente também, nesse introito, eu quero dar ou boa tarde ou boa noite à audiência do seu programa, né, aos telespectadores, e dizer da nossa trajetória, aqueles que nos conhecem, foram 41 anos de carreira profissional na militância da carreira militar, onde desde tenente chegamos ao último posto da hierarquia, que é o posto de coronel, e nesta carreira, só de Secretaria de Segurança, fui como tenente-coronel e promovido a coronel já na Secretaria de Segurança com o nosso saudoso amigo Klinger Costa. Que todos os muita dias, saudade essa é uma alma que não descansa, porque todo dia que eu digo, com certeza, saudade do Klinger. Com certeza. Não é? Com certeza. E uma escola, um aprendizado. Eu posso dizer que nessa escola eu aprendi muito. Para minha carreira profissional, não teve melhor escola. E para o estado do Amazonas, exatamente, serviu de professor para muitos. Muitos. Por isso que até hoje, quando se fala na pessoa Klinger Costa, é com o saudosismo daquilo que realmente ele deixou como legado para o nosso estado. E as histórias são maravilhosas. No que diz respeito, né, da segurança pública, pela pessoa que ele era, pela sua irreverência e, acima de tudo, como um grande amigo. Então, quando falamos nele, como você mesmo disse, e seu esposo também, que era grande amigo, a gente fala com esta saudade, né? Esta saudade. E prosseguindo, só de Secretaria de Segurança, com ele, então, eu tive quase 19 anos. Com ele foram 3 anos. Eu cheguei em novembro de 95. Aliás, foram 6 anos, porque ele largou em 2001. E a partir daí, pelo nosso trabalho também, eu fiquei na secretaria, né, passando também com outros excelentes gestores públicos na área da segurança, Francisco Sá Cavalcante, o nosso atual senador Omar Aziz também, que depois foi para governador, e do qual eu recebi o convite já em 2011, para assumir a titularidade dessa pasta. Né? Ou seja, a secretaria
de segurança, o bicho-papão do estado do Amazonas. E como eu disse no começo... Existem pastas muito difíceis, saúde, educação, segurança... mas a segurança... É o trio, o trio. É. Então, a gente só sabe do que é capaz, né, Trícia, quando a gente enfrenta esses desafios, né? E, como eu sempre disse, conhecimento que se armazena é conhecimento inútil. Então, se a gente adquire determinado conhecimento, nós não podemos guardar para si. Isso. E isto começa desde a nossa família. Tudo que nós herdamos dos nossos ancestrais, seja os nossos pais, nossos avós, enfim, nós procuramos repassar esses valores, essa educação, aquilo que nos foi introjetado, para quem? Para os nossos descendentes, né? Para trilharem também por aquele caminho que nós procuramos buscar sempre como o caminho do bem. Bom, dito isto, segurança pública, o que preceitua a nossa Constituição Federal em seu artigo 144. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. E com essa questão da violência, eu sempre gosto de frisar isto, porque quando se fala dever do Estado, vem o país, os entes federativos, no caso os estados, os municípios e o Distrito Federal. Tá? Agora, direito e responsabilidade de todos. Todos têm que ser partícipes nessa construção no campo da segurança pública, porque tanto eu, seja titular da pasta da segurança pública, como você que está me entrevistando, como todos os que estão também nos assistindo, nós precisamos dessa sensação de segurança. E ao concluirmos essa entrevista, eu vou falar sobre esses dois pilares básicos que nós, como seres humanos, não são imprescindíveis para a nossa ascensão a uma vida, digamos assim, relativamente feliz. Eu começo dizendo que a segurança absoluta inexiste. Inexiste. É fictícia. Então nós buscamos o quê? Uma sensação de segurança. Eu estava conversando há pouco ali também com a nossa amiga Priscila, né? Ela me perguntando e já fazendo as indagações acerca da questão da segurança. E eu dizia a ela, olha, de nada adianta eu fazer discursos bonitos, eu falar termos técnicos, fazer espetáculos, circos, se lá na ponta você, ao pegar seu coletivo para ir para trabalhar, ou você está dentro desse coletivo, ou dentro da sua casa, ou de motocicleta, com o celular na mão, você está sendo roubado, você está sendo assaltado. Então, nós temos que transmitir essa sensação de segurança através de quê? Seja do policiamento ostensivo, seja de uma política pública, né, de segurança pública, como nós temos... primeiro que nós não inventamos nada, não tem que inventar nada com relação à segurança pública. Tem que ter programas realmente, como foi o caso, que eu sempre me refiro a isso, o melhor programa que nós já tivemos no estado do Amazonas chama-se Ronda no Bairro. Por quê? Um programa que ele foi elaborado de forma científica. Primeiro, um georreferenciamento da nossa cidade de Manaus, onde esse georreferenciamento me dizia onde é que estava acontecendo aí as maiores incidências criminais, os maiores problemas sociais, o que nós tínhamos em termos de tecnologia para se implantar uma câmara, os raios de ação, onde nós podíamos entrar com viatura, ou aquelas que não podiam entrar com viatura, se entrava com moto, enfim. Assim que ele foi projetado e em parceria com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque uma das exigências desse banco para o nosso governo é que esse projeto de segurança fosse um projeto de governo, aliás, de Estado e não de governo, para que fosse dado continuidade, né, Não importando qual fosse o governador.
certo? Então, esta foi uma das exigências e que foi acompanhado desde a sua implantação por equipes que aqui vieram para ver as fases da sua implantação e como eles estavam acontecendo. Então, quando eu digo que foi o melhor programa, porque aquela época, 2012, né, até janeiro de 2015, quando eu larguei a Secretaria de Segurança, nós tivemos todos os índices em decréscimo. E por que da maior sensação de segurança? Porque a cada raio de 10 quarteirões, salvo engano, eu acho que foi isso mesmo, nós tínhamos uma viatura e duas motocicletas. Inclusive, a equipe embarcada da nossa polícia militar, todos os moradores daquele setor, que assim nós consideramos, né? Área, setor, subsetor. Não vou falar termos técnicos aqui, porque não interessa para quem. Vamos falar o que o povo gosta de ouvir e entender. Então, aquela área, aquele setor que era coberto por essa viatura e as duas motos, você inclusive tinha a fotografia para você ver dos policiais e o telefone. E o telefone celular para qualquer um caso de emergência. E assim funcionou durante muito tempo. Onde a viatura não podia entrar para atender uma determinada ocorrência, entravam as motocicletas. Né? E eu ainda me lembro de algo mais... O centro da cidade, ele sempre foi um problema em termos de policiamento, porque viatura de polícia não tem como passar, né? E eu me recordo do tempo da polícia a cavalo, né? O policiamento montado. Isso. Exatamente, que atendia muito bem o centro da cidade. Eu quero depois conversar, a gente vai entrar num intervalo com o senhor a respeito de alternativas para o nosso centro que está esquecido e virou terra de ninguém, né? Perfeito. A gente volta já já. Voltando aqui nesse segundo bloco com o Coronel Paulo Roberto Vital, falando sobre segurança do centro da cidade, né? E a gente deixou uma pergunta no ar a respeito do nosso centro da cidade, que é o nosso grande polo de arrecadação de tributos, né? É um local complicado, porque as ruas são muito estreitas, né? Eu falava da polícia montada, eu falava da guarda municipal, dos famosos Cosme e Damião, que antigamente patrulhavam as cidades. Hoje, o centro da cidade virou uma terra sem lei, né? O que o senhor, com a sua experiência, faria no centro da cidade hoje? Trícia, é uma boa pergunta, até porque nós estamos verificando isso em outros grandes polos, como o caso de São Paulo, que nós estamos acompanhando para ver como é que o governador Tarcísio está mudando aquela sistemática com relação lidando com aquela questão da Cracolândia. Por quê? São Paulo como exemplo, porque como você se referiu anteriormente, na questão da tributação, arrecadação, são os lojistas, enfim, sem contar com a memória afetiva, que diz muito com relação à questão não só das famílias ainda, como é o seu caso, né? Família Aziz também, Bete Aziz, ali na Escadaria dos Remédios, ali na Praça dos Remédios, a Mangueira, a Jaqueira, gente, a famosa Jaqueira. A região da Praça dos Remédios era uma região de comércio. Exatamente. E de muitas famílias. As grandes estivas que ali sempre estiveram presentes, que agora é lá para o Fuxico, para o Jorge Teixeira, etc. Enfim. Então vamos tomar como exemplo, porque São Paulo, que é a locomotiva do nosso país, quando se trata de questão econômica, né? E como é que eles estão lidando com esse problema? Porque isso é um problema seríssimo. Famílias que estavam no êxodo, saindo às vezes sem saber para onde ir, porque não aguentavam mais tamanha violência. Terem que passar pelo meio ali daqueles usuários de droga, dos próprios traficantes, tentativas de homicídio. Regiões como a Avenida São e outras, São João e outras. Imensos, que eram grandes locais, Largo do Arocho. Isso. Foram completamente abandonados. Então, resumidamente,
resumidamente. Primeiro, integração das ações, porque isso não depende exclusivamente só de um governante, do poder público. Integração destas ações, para que as medidas tomadas através destas ações não venham depois a ser, voltar a mesmice do que era antes, porque não houve a concordância do Ministério Público, não houve a concordância do Tribunal de Justiça, aquelas pessoas que estão sendo apreendidas, no caso de menores, ou então a punição mesmo para os adultos, os traficantes, né? Organizaram-se com equipes multidisciplinares, a contar desde um assistente social, passando por psicólogo, psiquiatra, a desintoxicação. Antes disso, local onde eles pudessem ficar internados, com toda a assistência por parte dessas equipes, né? Então, ali eles estão sendo assistidos. Uhum. E, como se trata de uma operação integrada, então tem o acompanhamento de todos os órgãos responsáveis pela questão da segurança pública. Olha, gente, qualquer centro de cidade que seja revitalizado, ele causa uma economia muito grande ao poder público, porque a oferta de serviços públicos que ali já está instalada, se for adaptada a outros bairros, vai custar muito mais. Muito mais. Né? Se você mantiver o centro da cidade com uma economia crescente, trazendo recursos, e mantiver as famílias com uma vigilância, né, 24 horas... Não, e veja bem, independente do que você está trazendo, que isso aí são fatos incontestáveis, nós temos a questão, por exemplo, do avanço do tráfico, porque as pessoas que estavam vendendo por um preço de banana, ou até saindo porque não aguentavam mais, estava sendo adquirido todos esses imóveis por quem? Pelos traficantes, para fazerem ali as suas bases e, com isso, então, aumentarem cada vez mais o seu potencial, porque a gente sabe que o tráfico hoje é uma rentabilidade que não tem comparação, né? Eu vou até falar depois sobre isso aqui também, com relação ao que está acontecendo também no nosso interior. Agora, com relação ao nosso centro, eu mesmo fiz parte ainda de colocar duplas de Corme e Damião. Eram outros tempos, com certeza. Então não vamos fazer essa comparação, porque era uma Manaus de 350 a 400 mil habitantes, para hoje uma cidade que está inchada, pode-se dizer, né? E você tem um centro que está ali totalmente tomado, né? Não só pela questão das lojas, como você falou, e quando eu me referi aos prédios, não só os prédios ali, mas aquelas construções de uma arquitetura. As edificações históricas de exatamente, né? Visto pelos turistas, como é o caso que nós temos ali a Boots Line, que abrigou a Boots Line, que agora estão até aproveitando para tentarem levar um pouco da população para conhecerem o que era aquela linha de arquitetura toda, onde funcionou até ali a Boate dos Ingleses também. Quer dizer, tudo isto nós podemos resgatar, revitalizar e ter outro tipo de entretenimento, outro tipo de atração para os nossos cidadãos, os nossos munícipes. De que forma? Policiamento ostensivo? Sim, tem que se fazer presente, como é o caso ali do nosso Teatro Amazonas, que ali, como eu sempre disse, chegam aqueles ônibus com as delegações que vêm, com aqueles turistas, etc. Imagina um ônibus daquele sendo assaltado ali, levando aquela... Essa ideia, pelo amor a imagem de que levam daqui da nossa cidade, não né? dá essa Divulgação. Ideia, pelo amor Então, de nós temos locais, pontos estratégicos para a colocação do nosso policiamento ostensivo, como é o caso do centro da cidade. Ali circula dinheiro, nós sabemos disso. Então, onde circula dinheiro, é visitado o tempo todo ali por essas pessoas que estão só para a prática do crime. A situação da Praça dos Remédios é a mais preocupante, né? O Largo dos Remédios, que é o lugar da nossa primeira matriz. Exatamente. Né?
que é uma igreja lindíssima, onde foi a nossa querida Faculdade de Direito, Jaqueira. onde tem um número fartíssimo de lojas comerciais, né? A igreja de Nossa Senhora dos Remédios, né? Que tem uma história tão bonita. Foi a nossa primeira matriz, né? Lindíssima igreja. Enfim, as pessoas que moravam ali, né? E que apelidaram até a Praça dos Remédios, como você está se referindo, de quê? Da Cracolândia de Manaus. A Cracolândia de Manaus. Então, isto chama a atenção do poder público, que deve atuar de forma enérgica, primeiro, retirada destas pessoas. Agora, ao retirar, levar para onde? Porque quando as pessoas dizem, liga para o 190, gente, a polícia não vai pegar aqueles indivíduos para levar para onde? Não há lugar não tem. de acolhimento. Você tem que ter essa ação integrada. Não adianta um local onde você possa colocá-los para poder dar, como eu falei do caso de São Paulo. Eles lá estão sendo cuidados, estão recebendo esse tipo de tratamento por essas equipes. Aí sim, se buscar aquilo que sempre se objetiva, uma ressocialização, uma reeducação para voltar ao convívio. Enquanto isso não ocorrer, não adianta, é enxugar gelo. Porque você retira, leva, eles voltam à tarde, voltam à noite, voltam no dia seguinte e vão continuar praticando os crimes. Com raiva. Não, muito mais ainda, né? E voltam com raiva. É isso, verdade. Coronel, mas vamos falar, como eu falei com você ainda agora, o porquê da educação. Né? Pois é, né? Há muito tempo havia um debate, e vários amigos meus que trabalhavam, que foram destacados para trabalhar nas escolas da Polícia Militar, diziam, não é a nossa atribuição a educação. A nossa atividade fina. A atividade fim da Secretaria de Segurança, da Polícia Militar, está definida na Constituição, mas a gente se pergunta, como eu perguntei para vários amigos, né? Você prefere cuidar do jovem enquanto ele é um cidadão em formação, né? Formá-lo como um cidadão de bons exemplos, sabendo... Para ser uma pessoa do bem futuramente. Exatamente, das suas obrigações, porque o mau exemplo está generalizado, está uma cultura do ser chique, da glamorização do fora da lei. Você vale pelo que você tem e não pelo que você é. Pois é. Eu acho as escolas militares, assim, uma maneira maravilhosa de intervir na vida daqueles jovens antes que eles vão ser, como eu digo, ou ser cliente da Polícia Militar. Optados para o crime. Antes, né, como alunos, ou ser clientes da Polícia Militar. Como criminosos. Futuros delinquentes. Não é? Então, eu acho assim de vital importância. Existem estados como o de Goiás, né, que a Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação se uniram na educação. Porque... E você viu que quiseram acabar agora, né? O governo federal querendo acabar com as escolas cívico-militares. Né? Mas não vamos nem entrar nessa questão. Não dá para entrar nisso aí, não, porque... Mas nós sabemos do porquê. Então, veja bem, a educação ainda é a base de tudo. A educação... Se o pai não dá um bom exemplo, se uma mãe não dá um bom exemplo, a escola tem que dar. Com certeza. E quando eu chego nesse ponto, eu sempre digo, você quer que haja uma redução da violência? Parta primeiro para a formação de novas gerações, o que é o caso que você agora está se referindo, dos nossos colégios, com essa nova geração sendo introjetado novos, eu não digo novos valores, mas os valores que até então estão sendo, digamos assim... Desvirtuados, é uma total inversão pelo que se vê hoje, não é? Para que possa haver o desenvolvimento dessa pessoa como ser humano. Pitágoras, olha só, eu estava dizendo isso. A gente vai ter que encerrar esse programa, mas a gente já continua no programa de amanhã, tá bom? Ainda tenho 2 minutos para encerrar?
A gente vai falar de Pitágoras no próximo episódio, pode ser? Pode ser. Agradeço a audiência de vocês e no próximo programa, mais Coronel Paulo Roberto Vital.